Falando desse último trabalho, você parou bastante, conversou bastante, orientou, foi um coletivo, um mini coletivo tático. Você gostou desse último trabalho? Gostei. Eu gostei porque eu armei a equipe, a outra equipe com uma estrutura muito defensiva, né? Praticamente com 7 jogadores envolvidos totalmente com a marcação. Eu fiz ontem um trabalho tático até mais importante até do que esse próprio trabalho de hoje. Hoje, por ter feito o trabalho tático ontem, eu optei por um mini coletivo de 35 minutos para até os jogadores terem uma desenvoltura, uma mobilidade maior. Então, eu fiquei satisfeito. Eu acho que a preparação, mais uma vez, principalmente pelo empenho dos jogadores, está sendo ótima, e eu só espero que nós levemos isso para dentro de campo e que a gente consiga impor as nossas necessidades. Nesses trabalhos, já deu para confirmar o elenco, algumas mudanças no meio de campo, na lateral? Não, o time, dificilmente eu faço um treino e mudo meu time depois dos treinos, né? Então, eu sempre dou confiança para os meus jogadores, eles são os primeiros a saber quem é que vai jogar. Quer dizer, então, desde ontem, quando eu fiz o trabalho tático, eu optei por isso. Mostrei para eles por que eu estava optando, conversamos com todos, né? E acima de tudo hoje é trabalho prático, né? Você colocou em prática aquilo que eu estou pensando na minha cabeça e o que nós desenvolvemos ontem também no trabalho prático. Eu fiquei satisfeito e estamos indo muito bem preparados para o jogo. O que muda com o retorno do Marcelino para ele? Referência, né? É um jogador que é referência aí. O Marcelo, eu sou até muito sincero, o Marcelo está me surpreendendo com coisas muito maiores do que até o seu próprio jogo em si, né? Sua postura, a sua maneira de se dedicar, a sua maneira de chamar a responsabilidade, o envolvimento dele com o clube, né? Então isso muitas vezes é tão importante quanto aquilo que ele desenvolve dentro de campo. E a gente está, acima de tudo, consciente que a dificuldade ela aumentou, as dificuldades aumentaram, mas a nossa vontade vai ter que aumentar, porque só assim que a gente vai conquistar esse objetivo. Tobi tomou o terceiro cartão, o Daniel estava sempre sendo preparado para até desenvolver essa função que o Tobi vinha desenvolvendo, só que eu optei por o Daniel trabalhar um pouquinho diferente do que o Tobi vinha fazendo e o Hamilton fazer uma função mais ou menos parecida com a do Tobi, mexendo um pouco nas características desses dois jogadores que têm um bom entrosamento. Nós temos uma atenção em relação a esse posicionamento em função de que o Daniel é um jogador que gosta de sair para o jogo, né? Mas eu preciso também isso do Hamilton, porque como elemento surpresa, ele passa a ser mais um armador da equipe. Você fez algumas alterações pontuais na equipe, você tirou o Igor, tirou o Dutra. Além dessa mudança, você pediu aos jogadores um comportamento diferente do que foi no último jogo? Olha, o jogador de futebol hoje, ele tem consciência quando o comportamento dentro do jogo não é o ideal. Primeiro porque eles sabem o que o treinador quer, né? Eles sabem da necessidade. Então, naturalmente, você depois dá um resultado daquele, que foi um resultado ruim, né? E devido à conjugação de resultado, ele passou a ser pior ainda. Não é isso? Claro, aí eu tive um envolvimento diferente, com um comportamento diferente como comando, né? Você mexia em algumas peças, né? Mas não mexi drasticamente na equipe, porque eu não vi necessidade para isso, em função de que futebol, por ser um esporte coletivo, você também não pode fazer loucuras. Então eu mexi em pontos importantes de alguns setores, né? A mudança do Thiaguinho e do Vitor, desde quando eu pedi a contratação do Vitor, eu pensei no Thiago e o Vitor jogando junto em algumas partidas, e eles vão iniciar juntos. Pelo menos nós vamos ter muita velocidade no setor que eles trabalharam.